Amém. Eu vou resumir desse quadro e depois eu vou virar porque nós temos um pouco mais para desenhar. A mensagem no clamor da meia-noite vem e ela vai se estender por todo o caminho até o segundo advento. As linhas nos dão uma história de 2 testes consecutivos, simbolizados por Getsemane e o deserto. Você pode comparar e contrastar eles de uma maneira muito compreensiva. No teste do Getsemane, há uma divisão que ocorre através do movimento, através de 2 definições diferentes da natureza do reino. Uma é a definição do clamor da meia-noite e uma é formada por pessoas adicionando isso por essa coleção de estudos que é dito ser evidência do Espírito Santo. História do deserto. 2 definições diferentes da natureza do reino. De novo, você tem a mensagem no clamor da meia-noite e você tem uma coleção de pessoas supostamente independentemente, mas múltiplas pessoas adicionando a isso. Isso é visto como o trabalho do Espírito Santo. Esse movimento demonstra que não está seguindo essa segunda opção. Permanece firme e verdadeiro pela mensagem do clamor da meia-noite. Quando isso acontece, uma distração é tomada disso. Passo 2. Pega as pessoas do teste que elas estão atualmente, no qual elas se encontram, tanto o teste do clamor da meia-noite e o teste da organização, da liderança, e os direciona para uma dispensação futura. Usa a metodologia do clamor da meia-noite, mas de uma forma distorcida. O ancião Jeff, ele usou períodos de tempo, e o irmão da irmã e a irmã do Arkansas usou dispensacionalismo. Ele nos leva a Pânion e eles nos levam ao Conselho de Jerusalém, depois de Daniel 11:41, depois do decreto dominical. Nós rejeitamos o segundo ataque. Terceiro ataque, metade certo, metade errado. O ancião Jeff diz que ele estava metade certo e metade errado, então o ancião Parminder e por inferência a anciã Tess. Nós respondemos com falha, falha e sucesso. Nós não aceitamos esse modelo de liberalismo. Pessoas dizem, claro que você não, você está metade certa e metade errada. A mesma metodologia, o mesmo argumento. Nós rejeitamos isso também. Quando nós rejeitamos isso tão abertamente quando fiz em Guadalupe, abertamente quando fiz em Uganda, vem um silêncio, mas os suspiros de outro ataque. Esse não é uma divisão profética, isso não é nada mais do que a liderança, do que professores que estão sendo intolerantes e não estão sendo legais. Isso foi direcionado contra o ancião Parminder e ela, depois dos encontros em Guadalupe, na maioria das vezes, e também em Alemanha em setembro do ano passado. E nessa história, onde essa acusação foi feita em Uganda até agora, tem existido os mesmos ataques. Alguns deles têm se direcionado contra o ancião Parminder e a mim, porque nós não estamos aceitando, tolerando esse uso ou essa definição do clamor da meia-noite. Eu fui dito que eu estava sendo extremamente protetiva sobre isso, e aqui também, quando as pessoas querem refazer ele na sua própria visão mundana. As acusações não são verdades. Elas envenenaram as mentes de maneira ampla, mundial, em ambas as histórias de teste, onde as pessoas não apenas acreditam no que está lá, eles não podem também apenas ver que essas alegações não são verdades, mas também eles são enfraquecidos quando eles não podem ver e aceitar a explicação profética da sacudidura atual. Nós vimos a devastação que isso causou o ano passado. As pessoas pararam de me assistir depois que eu discordei do ancião Jeff, porque eles viram isso como intolerante. A mesma coisa tem envenenado as mentes das pessoas hoje. Isso não tem feito tanto contra o ancião Parminder e a mim mesmo, mas eu quero explicar porque isso também tem sido em alguns caminhos de forma mais local. Silêncio por um período de tempo, comparativamente. Rejeição aberta à liderança do movimento. Essa rejeição aberta vem através de uma forma muito pessoal.
Se você seguiu os ataques do ancião Jeff nesse movimento no final do ano passado, você vai lembrar isso bem. Não é como nós escolhemos responder a ele. Eu ainda chamo meu irmão e minha irmã, irmão e irmã, e o ancião Jeff, ancião. Agora que nós fizemos essa revisão, eu quero abordar uma acusação mais que as pessoas estão fazendo. O tipo da ideia que tem sido compartilhada por aqueles que têm abraçado esse entendimento da natureza do reino, o ataque do deserto, também estão fazendo o seguinte argumento. Eles estão fazendo uma aplicação do externo e aplicando ao interno. E o que nós temos tido externamente? Você tem tido um governo dos Estados Unidos conservador, corrupto, e todas as pessoas que estão protestando contra o governo. Então, aqueles que estão dentro do movimento estão dizendo que eles são os protestantes, os que estão protestando. Eles estão lutando contra a igualdade, lutando contra a injustiça, quando eles lutam contra a liderança desse movimento. Assim como foi feito com os períodos de tempo, assim como foi feito com o dispensacionalismo. O que eles têm feito, percebendo ou não, é pegar uma linha profética, uma mensagem profética que já foi apresentada e usando de maneira errada para fazer o seu próprio ponto. Então é um padrão repetitivo que as pessoas estão usando de forma errada a metodologia. Eu apresentei esse estudo por mais de um ano agora. Apresentei ele particularmente em Portugal o ano passado, mas tem sido repetido muitas vezes. E esse foi o estudo. Se você quer comparar e contrastar o externo e o interno, se você quer comparar e contrastar esse movimento, que é o reino de Deus, e você quer comparar e contrastar isso, ele, com o Partido Republicano, essa é um comparar e contrastar razoável? Sim, porque onde ambos levam você? Ambos os movimentos te levam ao decreto dominical. Esse movimento, esse republicanismo, o Partido Republicano, ele é bem-sucedido ou falha? Esse é sucesso, esse é sucesso. Então, o que eu fiz através do ano passado é fazer um comparar e contrastar desse Partido Republicano sobre Donald Trump e comparar e contrastar com esse movimento. É o reino de Deus bom? Sim. É o Partido Republicano Trump bom? Não. Então, o que nós estamos comparando? O que nós estamos comparando são dois movimentos bem-sucedidos. Não é uma comparação de bom versus mal, ou bom e bom. A comparação é que ambos são bem-sucedidos. Que o contraste é que esse é de Deus e aquele é de Satanás. Essa é a pedra, aquela é a montanha. Esses são dois lados de uma guerra por procuração. Então, ao criar esse comparar e contrastar, eu fiz a aplicação seguinte. Lá atrás, em 1989, através de Reagan, esse movimento republicano está em operação. Desde 1989, sobre o ancião Jeff. Esse movimento está em operação.
Esses dois movimentos continuam através de 11 de setembro. E depois vem... você poderia marcar isso bem lá atrás. Você realmente poderia voltar lá em 2009, mas eu não quero repetir esse estudo, mas apenas dar um resumo dele. Você pode fazer 2009, 2011. Eu vou fazer apenas 2012. E esse é todo o estudo de SCL, a Cambridge Analytica, como ela entrou nos Estados Unidos desde a Grã-Bretanha, como é rejeitado pelos democratas e embraçado pelos republicanos. Abraçado. E eu mostrei como isso é a mensagem de tempo do ancião Parminder. Mostrei como em 2013 há um ataque com Edward Snowden e em 2013 há um ataque, o Path of the Just, desenvolve através de 2013 até os primeiros meses de 2014. Ambos, esse ataque e esse ataque. Path of the Just, Snowden. 2014. Esse é realmente quando eles vão ao trabalho. Você pode marcar o Partido Republicano tomando desde aqui. Essa é a mudança de liderança internamente. Então, internamente, nós temos essa mudança de liderança. Nós ensinamos, mesmo no último sábado, nós fomos através de 2014, e a mudança que isso ocorre do poder que estava nas mãos dos democratas para o poder indo às mãos dos republicanos, quando eles vão para uma maioridade maior na casa que eles nunca tiveram desde a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui há uma mudança de poder. Aqui foi uma mudança de liderança. 2015. Trump começa a sua campanha. 2015. O ancião Parminder começa a ensinar. 2016. Trump é eleito. 2016. O ancião Parminder é ungido. Eu não vou chamar isso do decreto dominical. Meu único ponto é o seguinte: essa comparação do externo e o interno não mostra os primeiros presidentes, não mostra através do George Bush, Bill Clinton. O foco desse interno e externo é em um assunto, e apenas em um assunto, a mudança da liderança. Está mostrando como há uma mudança de liderança externamente, particularmente de 2012 através de 2019, e há uma mudança de liderança internamente de 2012 através de 2019. Os mais importantes anos seriam 12, 13, 14, 15, 16. 14 sendo esse ponto do meio. Ao eles progressivamente, o Partido Republicano retomar o seu poder. Não está voltando aqui, explicando Bill Clinton ou qualquer coisa, alguma coisa assim. Está mostrando a mudança do ancião Jeff para o ancião Parminder. Não há múltiplos líderes do movimento lá naquela história. Está apenas mostrando essa transição do ancião Jeff para o ancião Parminder. 2018, você tem a mensagem no clamor da meia-noite. Você tem a batalha de Heracleia externamente. Eu quero vir a 2019. O que eu disse ao ancião Parminder bem aqui atrás, antes de 2019? Se nós pudermos fazer isso, o ancião Jeff é igual a quem?
O ancião Jeff é igual a Obama. O ancião Parminder é igual a quem? Trump. 2019, o que vai acontecer no final daquele ano? Aqueles que estão apoiando Obama, o que eles vão fazer com Trump? Esse é o impeachment. Houve um ataque em sua liderança. 2019, os últimos meses, o que aconteceu? Ataque na liderança. Por quem? Elder Jeff and those following him. O ancião Jeff e aqueles que seguem ele. Então, esse foi o comparar e contrastar da mudança de liderança. O interno como uma evidência do externo. Isso foi desenhado num diagrama por mais de um ano. Então, Donald Trump, ele experimentou dois ataques na sua liderança. Um na história de 2019. Os processos de impeachment se alinha com o ataque do Getsemane, mas também o que nós dizemos que iria acontecer em 2020 com Trump? Uma contra-revolução. Então, o que nós esperaríamos dentro? Contra-revolução. Um ataque sobre liderança. É isso uma história sobre pessoas boas e pessoas ruins? Não. Isso é uma história, um comparar e contrastar de dois movimentos bem-sucedidos. Esses protestos aqui na contra-revolução ganharam? Não. Se eles tivessem ganhado, não existiria um decreto dominical. Então, não. Então, se isso aqui não é bem-sucedido, o processo de impeachment do Trump seria bem-sucedido? Não. A contra-revolução foi bem-sucedida? Não. Ambos são ataques contra o Donald Trump. E esses ataques aqui são contra o ancião Parminder e a mim. Isso foi bem-sucedido? Não. Esse foi um ataque contra a liderança no deserto. Getsemane falhou, o deserto vai falhar. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando o presidente Trump. Eles estão atacando a mesma coisa. O que eles estão atacando aqui? Organização. Mas também a mensagem do clamor da meia-noite. Ambos são um ataque à mensagem do clamor da meia-noite. Então, quando eles dizem que essa é a contra-revolução, são as pessoas que estariam apoiando a quem? Obama. Esse ataque na liderança, quer eles percebam ou não, se eles querem dizer que esse protesto contra a liderança é algo bom, eles precisam considerar setembro, porque em setembro eles escolheram o lado errado. Esse não é sobre bom ou ruim, isso não é sobre bom ou ruim, é sobre sucesso e falha, sucesso do movimento. Esse movimento republicano vai ser bem sucedido em seu dever de levar as pessoas ao decreto dominical? Nós faremos o mesmo. Isso é porque é o grande conflito. Isso é porque nós estamos num curso de colisão. Isso é porque perseguição vem. Nós acabamos entrando em um conflito aberto. Mas o modelo que eles construíram, quer eles percebam ou não, baseado em tal comparar e contrastar, mostra sua própria posição, que eles não estão atacando uma liderança má, como esses bons protestantes que estão atacando o Trump mal. O que eles estão mostrando é quem é o seu chefe. Eles estão mostrando lealdade ao presidente que eles queriam. E aqui eles estão mostrando lealdade ao presidente que eles queriam. Isso é porque eu vejo
que as pessoas e a metodologia e a abordagem que eles tomam ao dar essa mensagem, o comparar e contrastar, é tão perfeito. Eu tenho que lutar contra as mesmas pessoas da dispensação passada no Getsemane, quando eles tentaram torcer essa mensagem a um modelo conservador, socialista, e eles estão lutando contra muitas das mesmas pessoas, a mesma metodologia apresentada da mesma maneira justo agora, quando eles tentam apresentar liberalismo moral. Os protestos vão falhar externamente e internamente, porque as linhas dizem tal. Mas agora eles estão mostrando a liderança a presidência que eles queriam. As pessoas estão fazendo isso agora, rejeitando essa liderança, não percebem quem eles estão rejeitando e quem eles estão aceitando. Eles escolheram o lado errado em setembro. Eles ainda não lá e nem agora têm aceitado a mensagem do clamor da meia-noite ou a liderança que Deus instituiu. É um teste em duas partes. Eles estão lutando contra o movimento bem-sucedido e o reino de Deus. Qualquer outra aplicação é indefensável em qualquer linha de reforma, em qualquer comparar e contrastar que tem integridade. Mas não é apenas Parminder e a mim que eles estão atacando. O que aconteceu no final do ano passado? Esse movimento começou a reorganizar-se. Então, ao esse movimento se reorganizar, nós começamos a colocar irmãs em posições de autoridade. E eu olho atrás, apesar de o que as outras pessoas possam dizer, e vejo a direta intervenção e a mão de Deus. Então, quando nós vemos a agosto, setembro de 2019, a liderança dos Estados Unidos foi sendo varrida. Eles não têm agora um líder continental. E o que aconteceu? Deus guiou nisso tão claramente e nós apontamos uma nova líder continental para os Estados Unidos. Ela não foi escolhida porque ela era negra, ela não foi escolhida porque ela era uma mulher, ela foi escolhida por causa das qualidades que nós vimos nela. Nós sabíamos a sua habilidade para fazer esse trabalho. Mas isso realmente encaixou perfeitamente que ela era negra e branca. Não, negra e mulher, perdão. Então, ao apontarmos uma nova líder para os Estados Unidos, quando os ataques vêm contra a liderança agora, isso é porque eles não acham que eles estão vindo a mim diretamente como eles fizeram no passado. Porque agora eu tenho uma zona de amortecimento, de tampão. Agora os ataques estão vindo através de alguém mais e depois a mim. Nós apontamos uma mulher líder em Sudão do Sul, e agora como aquele país está respondendo? Anarquia aberta. As pessoas que clamam defender e ensinar a mensagem no clamor da meia-noite não podem trazer elas mesmas a seguir uma mulher. Arkansas, as mesmas pessoas que clamaram que eles, através do trabalho do Espírito Santo, têm sido capazes de vir à unidade e redefinir a mensagem no clamor da meia-noite, são os mesmos que, enquanto eles possam ser capazes de segurar um trabalho externamente e entender o conceito de um chefe, quando eles vêm a esse movimento, eles não podem respeitar ou seguir o chefe que foi dado a eles, uma líder mulher negra no seu país. As áreas que estão falhando o teste, as pessoas que estão falhando o teste da dispensação atual não aceitaram o teste da última. Quando eu estava sentado lá na Campal Internacional da Alemanha, eu olhei o Future for America, eu olhei os seus representativos vendo a ordenação da anciã sendo ordenada, e eu sabia que nós perdemos eles, porque o que quer que você digam que eles possam acreditar na igualdade, quando você leva eles para um teste limite para ver se eles acreditam ou não na organização ou na igualdade, o mesmo teste tem confrontado as pessoas que clamam aceitar essa mensagem. E no passo 2, eles também falharam. Eles não aceitaram a organização e também não aceitaram igualdade. E o teste limite não foi
a mim, eles não falam a mim, não ouvem a mim, eles não aceitam a mensagem que eu dou, mas o teste limite é como eles estão representando igualdade no seu comportamento para qual o seu próprio chefe. Então, quando vem as acusações de tratamento mal ou um comportamento mal, isso é porque nessa história não é tão diretamente contra o ancião Parminder e a mim. É mais local, porque agora eles têm líderes locais que estão testando eles na mensagem do clamor da meia-noite pela sua própria existência. Nós sabemos que eles estão fazendo essa aplicação, que eles estão protestando contra essa liderança que não aceita igualdade. Mas deixemos eles considerarem quando eles estão protestando contra a liderança que é mulher e algumas vezes uma liderança negra, e ver se eles quer ou não passam o teste da Organização à Igualdade. A posição que nós temos feito em Sudão do Sul, a posição que nós temos que ficar de pé em Quênia e outros países através de África e nos Estados Unidos, através do mundo. Esse é o teste da pessoa, o teste limite. Isso vai mostrar se eles aceitam ou não. As lideranças locais. Nós entendemos que a posição que as pessoas vão chegar, a posição que os argumentos têm sido desenvolvidos é que esse movimento conservador, esse movimento da liderança de Donald Trump não aceita igualdade, não dá às pessoas liberdade de expressão, de fala. Então, um dos meus pontos finais, antes de fecharmos, nós já vemos e nós antecipamos o argumento de que quando nós vemos essa falsa mensagem sendo compartilhada, nós fizemos a decisão de que nós não teremos esse liberalismo falso apresentado em plataformas do movimento. Aí é falado que eles estão violando a liberdade de expressão. Eu quero dirigir as pessoas ao externo para poder explicar isso. Quando você olha ao externo, como você vê o assunto da liberdade de expressão hoje? Liberdade de fala. Há muito mais nuances do que eu acho que as pessoas esperam. Considere as plataformas de mídia social. Considere Facebook e Mark Zuckerberg. Qual lado, democrata ou republicano, está argumentando que o outro não está respeitando a liberdade de expressão? Se você seguiu os novos artigos que têm ocorrido, que estão dizendo a história de ser contra as plataformas de tecnologia, isso vai fazer mais sentido para você. Nós estamos vendo essa tensão interna e nós vamos ver como está externamente. Essa é uma escalação da definição de a liberdade de expressão. Então você tem algo como o Facebook, Twitter, eles têm uma plataforma que as pessoas podem usar para compartilhar suas visões. Eu quero citar um pouco de alguns artigos novos. Os ataques do presidente Trump a empresas de tecnologia aumentaram à medida que o Twitter e o Facebook fizeram tentativas recentes de checar o presidente e remover declarações falsas de sua conta. Trump tem acusado o Facebook e o Twitter de censurar opiniões conservadoras e lançou inúmeros ataques a Jeff Bezos, o presidente da Amazon. Bezos é o dono do Washington Post, que tem sido um crítico persistente da sua presidência. Os legisladores republicanos ecoaram as frustrações de Trump, lamentando essa cultura de multidão de cancelamento e questionando as decisões da plataforma de retirar o conteúdo da hidroxicloroquina, a droga antimalárica que Trump
ergueu como um tratamento para o Covid-19. O Jim Jordan, que é um defensor ferrenho do presidente, disse ao comitê, vou direto ao assunto, a grande tecnologia Big Tech está atrás de conservadores. Teorias de conspirações e erros perigosos são compartilhados através de plataformas tecnológicas como o Facebook. E você tem os republicanos de um lado e os democratas do outro. E qual é a posição dos democratas? Se isso é um conteúdo perigoso que está matando pessoas, e se essas teorias de conspiração são que Canon está matando as pessoas, as teorias de conspiração sobre o Covid-19 estão levando as pessoas a tomarem decisões sobre sua saúde que os está matando. Se a desinformação, se a informação ruim sendo compartilhada nessas plataformas, qual é a posição dos democratas? Censure isso. Qual é a posição dos republicanos? Eles estão dizendo, isso viola a nossa liberdade de expressão. Então a posição dos republicanos é que não nos importamos se é uma teoria de conspiração verdadeira, alguma que nós acreditamos ou alguma que nós não acreditamos. As teorias de conspiração, verdadeiras ou falsas, devem ser compartilhadas em plataformas de mídia social, porque sugerir de outra maneira seria violar a liberdade de expressão das pessoas. Eles fazem esse argumento porque essas teorias de conspiração quase sempre guiam as pessoas a apoiarem o Partido Republicano. Canon, Covid-19, todas essas teorias de conspiração a respeito disso fazem as pessoas confiarem no Partido Republicano como sua única esperança. Então os republicanos dizem, não censure o conteúdo nessas plataformas de tecnologia. Os democratas dizem, censure. Os republicanos dizem, isso viola a nossa liberdade de expressão. Os democratas dizem que essas plataformas de tecnologia têm um mandato de decidir o que é e o que não é compartilhado nas plataformas que eles controlam. Essa é uma questão de vida ou morte do seu corpo físico. Quando se trata do seu espiritual, deveríamos ser menos cuidadosos? As pessoas vão dizer que isso viola a liberdade deles de expressão. Não ter discussões abertas através de encontros apresentados nesse movimento sobre a natureza do reino e as reformas. As reformas não sendo apenas usar brincos, mas os diagramas, batismo, o sábado. Se eles não podem questionar essas coisas através de estudos nas plataformas desse movimento, isso viola a liberdade deles de expressão. E eu estou dizendo que esse é um argumento falso. Eles nunca, jamais diriam que alguém que falhou nesse assunto pudesse estar de pé numa plataforma do movimento hoje e ensinar que as pessoas negras são desiguais, que as mulheres são inferiores. Eles nunca aceitariam que isso pudesse ser ensinado através de uma plataforma desse movimento. Esse não é um argumento sobre liberdade de expressão. Esse é um argumento sobre podemos compartilhar o que apoia a nossa causa. Porque se fosse algo que fosse racista ou sexista e não apoiasse a causa deles, eles não permitiriam aquilo ser compartilhado. Eles iriam querer que isso fosse censurado. Nós nem deixaremos pessoas estar de pé na plataforma e compartilhar argumentos racistas e sexistas. Argumentos racistas e sexistas que atacam a mensagem do clamor da meia-noite. Nós não iremos permitir pessoas estar de pé na plataforma de movimento e compartilhar fanaticismo sobre o que é chamado de liberalismo moral, que é vida ou morte para aqueles que ainda estão fracos na fé. Toda organização tem a responsabilidade sobre o que é compartilhado nas suas plataformas. Se alguém quer compartilhar uma teoria de conspiração e o Facebook diz não na nossa plataforma, eles podem ir e tentar Twitter, eles podem tentar o 4chan, eles podem tentar o 8chan. E o que normalmente eles fazem? Eles podem criar o seu próprio Facebook, eles podem criar o seu próprio Twitter, como eles de fato fizeram.
Eles podem organizar a sua própria plataforma, a sua própria conta do Zoom, o seu próprio movimento. Mas nas plataformas desse movimento, tudo o que nós estamos dizendo é: isso machuca as pessoas e não, você não tem a liberdade de compartilhar isso nas nossas plataformas. E o Partido Republicano diz: quem é que te dá o direito? Quem é que te dá o direito de dizer às pessoas o que é verdade e o que é erro? O que nos traz ao nosso quarto ponto: organização. O teste de organização para a dispensação atual é tão preto no branco que não há espaço para mau entendimento. Isso deveria em si mesmo dizer a você o que é verdade e o que é erro nessa dispensação. Nós estamos na história depois de 1861, quando eles se organizaram. Nós estamos na história logo depois de 22 de outubro de 1844, quando eles se organizaram. Eu vou ler as mesmas citações que eu já li antes, entendendo que a direta aplicação é agora. Essa é uma citação que eu vou começar com Ellen White. Foi-me mostrado que alguns temem se tornar a Babilônia caso nos organizarmos, mas o caos tem sido Babilônia. Se nós não nos organizarmos, iremos nos espalhar em fragmentos. Ministros de Deus devem tomar sua posição de forma unida e mantê-la com decisão. Haverá uma influência unificadora dentre o rebanho de Deus. Barras separatistas serão quebradas em fragmentos. Corações fluirão juntos e se unir como duas gotas de água. Indivíduos estão prontos hoje para se opor a cada passo do avanço que o povo de Deus tem feito. Sua influência é registrada como aqueles que impedem o trabalho de avanço da reforma entre o povo de Deus. A agitação sobre o assunto da organização tem revelado uma grande falta de coragem moral da parte de ministros que proclamam a verdade presente. Mesmo líderes estão falhando esse teste. Alguns que estavam convencidos que a organização estava correta falharam em estar de pé corajosamente a advogar ela. Eles deixaram que algumas pessoas entenderem que eles eram a favor dela. Estão dizendo: nós estamos a favor de organização. Mas é isso tudo que Deus exige? Não. Ele está descontente com o seu silêncio e a sua falta de ação. Eles estavam tementes de escárnio e oposição. Então, quando você se organiza, o que você encontra? Enfrenta escárnio e oposição. Nós não podemos ter medo disso. Então, a influência de alguns líderes é contra a organização, enquanto que eles professam pelas suas palavras serem a favor delas. Eles estavam com medo de perder a sua influência. Alguém tem que se mudar aqui e carregar a responsabilidade e aventurar influência. E ao falou alguma coisa de estar com medo de escárnio e oposição. Então, o que nós vamos enfrentar? Medo, escárnio e oposição. Aqueles que têm responsabilidade irão encontrar perda no final. É o tempo de ministros permanecerem juntos quando a batalha está dura. Então, no que a batalha é lutada sobre? Sobre se organizar ou sobre não se organizar? Escritos dos pioneiros. O John Lobrow. Embora possamos reconhecer a mão do Senhor em trazer um povo pela mensagem do clamor da meia-noite, livre do poder de credos e colocado em condições de buscar e aceitar sua verdade, essa liberdade, a liberdade proporcionada pelo clamor da meia-noite, não era uma permissão para entrar em anarquia e confusão. O irmão Robert e aqueles que estão seguindo ele na Uganda e no Quênia, e através do mundo que tem simpatia com os argumentos que ele tem feito. Qual é a posição que agora ele está em pé? Está permanecendo? Que se nós acreditamos em liberdade, não há organização, não há estrutura de liderança. Ele tem se livrado disso na sua forma inteira. Ele tem usado o argumento da liberdade, o argumento usando a mensagem do clamor da meia-noite, enquanto que ele está rejeitando, tentando redefini-la, entrando em confusão e anarquia. Não significa uma licença de fanaticismo ou confusão, como nos dias dos apóstolos, que enfrentaram a mesma coisa quando foi dito aos Gálatas: irmãos,
Fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Depois do 22 de outubro de 1844, era como se não existisse rei em Israel, mas cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. As pessoas acreditam que isso é o que Deus designou esse movimento a se parecer. O irmão James White disse a situação no outono de 1844. Depois que o tempo passou, houve grande confusão e a maioria se opôs fortemente a qualquer organização, sustentando que era inconsistente com a liberdade perfeita do Evangelho, que a organização hoje está em conflito, em oposição com a mensagem do clamor da meia-noite, mostra que eles não entendem isso, a mensagem. O irmão White sempre foi contra qualquer forma de fanaticismo e logo anunciou que alguma forma de organização era necessária para prevenir e corrigir confusão. Poucos no momento podem apreciar a firmeza que era então requerida para manter sua posição contra a anarquia prevalecente. A firmeza que é exigida pela liderança hoje, não apenas por mim, não apenas pelo ancião Parminder, mas o líder continental dos Estados Unidos e o líder continental da África Oriental e o líder local do Sudão do Sul. Esse é o nosso teste. Nós ficaremos com medo, como é descrito, a censura, a culpa, o escárnio, a oposição e a batalha sobre a organização. Nós deixaremos isso nos cobrir em silêncio e depois ter nos nossos próprios ombros a responsabilidade de falhar, do povo de Deus estar pronto para o seu trabalho. Nós não iremos. Ela perguntou. Nós não iremos, porque isso é uma história de sucesso. Esse foi o ponto final que eu queria fazer nessas apresentações consecutivas. Nós temos 2 testes consecutivos. O mesmo irmão, que eu chamei irmão T no Brasil, que tentou quebrar o clamor da meia-noite e modelá-lo segundo a sua própria visão de mundo, não entendeu o clamor da meia-noite ou a organização. Ele repetiu o seu erro hoje. Ele tem repetido. O irmão que eu conversei lá em Zimbábue, que nessa história não mostrou igualdade, que estava estudando de uma forma fanática, é o mesmo que, enquanto ele se colocou do lado desse movimento em setembro, ele fez isso porque ele estava refazendo a mensagem do clamor da meia-noite no seu próprio modelo. O mesmo irmão no Quênia fez a mesma coisa. A mesma irmã que rejeitou o meu papel em ensinar a mensagem aqui é a mesma em Zimbábue que está chamando as pessoas de fanáticas que seguem a minha liderança hoje. É um teste que vem de 2 direções diferentes. As pessoas nessa história me disseram, esse teste é tão fácil, porque eu sempre soube que as mulheres eram iguais, eu apenas sentia isso. Eu sempre soube que as calças eram aceitáveis, eu apenas sentia isso. Então esse teste é fácil. Então eles vêm a esse teste e de repente eles estão falhando, porque eles de fato não passaram o teste. O que eles disseram foi, isso é bom, eu quero a minha liberdade, eu quero me vestir como eu quiser. Eu vou vestir liberdade, eu vou vestir calça porque isso é liberdade. Isso é abandonando a reforma da vestimenta. Então agora eu posso usar brincos. Eu não quero ser conservador aqui. Eu acho os diagramas envergonháveis. Eu não acredito nos votos de reforma. E o que eles fazem aqui? Eles encontram um argumento para abandoná-los. Ambos são um ataque no mesmo teste consistente que nós ainda não passamos. Esse é o motivo por que nós não podemos ir ao trabalho até Panium. Não até nós sairmos disso. Não até nós chegarmos aonde? Essa é a ascensão. Aqui é onde nós estamos. Nós estamos prestes a entrar no cenáculo, onde 2 corações irão fluir juntos.
como 2 gotas de água. E como isso acontece? Aceitando a mensagem do clamor da meia-noite, aceitando igualdade. As pessoas dizem que eles aceitam, enquanto eles não podem aceitar o seu líder continental como o seu chefe. Esse é o seu teste limite. Eles nunca aceitaram isso a princípio. Eu fiz um apelo público através dessa história, que esse argumento sobre as pessoas não serem legais, não serem tolerantes, era uma distração, que estava envenenando as suas mentes para falhar aqui. Tem feito a mesma coisa aqui. Esse movimento é tolerante. Ele é gentil em seus ensinamentos e, para a maioria, em sua prática. Por mais que nós tenhamos uma mistura de pessoas com suas feridas pessoais e suas batalhas pessoais, mas a intolerância é que nós estamos mantendo a definição do clamor da meia-noite da natureza do reino, e nós não estamos vacilando nisso. Isso é o que é definido como intolerante, e eu simplesmente não aceito essa definição. Eles dizem que eles são quem está protestando de maneira externa, isso está bem, mas eles precisam ver o impeachment como isso foi. Se eles querem fazer isso bom versus mal, ao invés de 2 movimentos bem-sucedidos, então eles precisam considerar a escolha que eles fizeram em setembro, se eles passaram ou não de fato o teste do clamor da meia-noite. Minha posição é que eles não passaram, não têm passado, não passam. O fato de que isso vem de áreas múltiplas, isso foi uma profecia falha, isso foi uma profecia falha. Ambos estavam designados a diluir, romper e refazer a mensagem do clamor da meia-noite. Assim como aqui, não é uma evidência do trabalho do Espírito Santo. Você não pode trazer as pessoas a uma dispensação futura para entender a atual. Você tem que trilhar o caminho que Deus mostrou como uma tocha, o caminho diretamente à sua frente. Você não pode tomar períodos de tempo e começar a torcer essa metodologia e usá-la de uma forma pervertida. Você não pode aceitar o dispensacionalismo, eu apaguei aqui, mas usar o dispensacionalismo de uma forma pervertida para começar a desafiar as reformas, o batismo, o sábado, todas essas visões que são chamadas de conservadoras. Você não pode construir um modelo de metade certo e metade errado. Nenhuma linha de reforma permite que você faça isso quando se trata do 2º e do 3º anjo em uma história de sucesso. Falha, falha, sucesso. Apresentado em Guadalupe, não deveria ser necessário ser representado agora. Esse argumento é uma distração, não é verdade. O 4º é a rejeição aberta à liderança. Isso é o que nós começamos a experimentar agora. Nós chegamos aqui porque as pessoas chegaram aqui, então nós decidimos falar publicamente para que as pessoas, assim como as pessoas aqui não pudessem ver o argumento profético, mas na conferência alemã nós esperávamos que eles estivessem acordados do perigo que eles estavam. Então, para que as pessoas aqui possam ser despertadas ao perigo que elas estão. Esse movimento é uma história de sucesso. Mas o que o torna bem-sucedido é a luz do clamor da meia-noite. Se essa luz se apagar dos seus pés quando você abandona a mensagem do clamor da meia-noite, no seu correto entendimento e aplicação, o que acontece? Você cai do caminho. Na Campal de Zoom do Canadá, o que eu queria dizer é que a veracidade das cordas e das linhas que foram dadas, que nessa história são as únicas coisas que nos seguram. Quando você vem aqui na conferência na Alemanha, a única coisa que poderia segurar as pessoas nesse movimento é se elas verdadeiramente passassem esse teste, é um entendimento das linhas de reforma, particularmente a história ômega do Israel Antigo. O mesmo hoje, essas linhas de reforma, essas cordas são as únicas coisas que vão nos segurar no período do Getsemane ou o deserto. O sucesso de um indivíduo depende da sua vontade, apesar do que quer que eles sintam.
ou como as suas mentes foram envenenadas pelas ideias de intolerância no movimento, se agarrar a essas cordas de verdade. Se nós pudermos passar por isso, nós teremos o cenáculo, nós estaremos prontos para o dever, nós poderemos ter um aumento de conhecimento, nós poderemos ter nossos corações unidos. Essa é a experiência que nós esperamos ansiosamente ter. Infelizmente, nós não ainda nos livramos disso, mas nós estamos quase lá. Então, como eu disse antes, eu falarei de novo agora e vou fazer um chamado para quem quer que possa ver as evidências das linhas de reforma na sua verdadeira natureza, a verdadeira natureza do reino, a compreensão correta de organização, em um nível internacional, em um nível continental, com a anciã ungida o ano passado por meu lado, em um nível de comunhão com os irmãos no Sudão do Sul, se eles podem ver igualdade e organização de como isso deve ser visto, segure as cordas. Eu estou cansada também. Eu estou exausta. Isso machuca. Mas nós nos inscrevemos a estar na linha de frente no final de 6.000 anos de história, de preparação para essa batalha final. Então, não é fácil. Eu não estou fingindo que é fácil. Mas as linhas vão nos segurar, as cordas vão nos segurar, se nós estivermos desejosos de segurar elas. Não com os nossos dedos, não com as nossas mãos. Mas como é que eles fizeram isso? Eles envolveram todos os seus corpos sobre as cordas, como suas vidas dependessem disso. É a única coisa que segurava eles no tempo de angústia. Eu mantenho a esperança de que o nosso irmão e irmã no Arkansas, que seguiram esse curso, que nossos irmãos e irmãs através da África, que seguiram esse curso, e outros em diferentes áreas nesse movimento, que eles possam estar desejosos de voltar. Mas nós sabemos da última sacudidura que muitos não irão se apoiar na explicação profética ou na mensagem do clamor da meia-noite. Eles vão querer virar o movimento na sua própria direção, mas esse movimento não vai ser virado. É uma história de sucesso. Se você se ajoelhar comigo, nós finalizamos com uma oração. Querido Pai Celestial, Senhor, nós vemos o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Nós não chegamos ao final desse teste de 9 de novembro. O teste continuou. Ele veio de um ângulo diferente. 2 ataques de 2 lados diferentes, mas o mesmo teste. Nós oramos, Senhor, para que aqueles que têm sido influenciados, que aqueles que não entendem corretamente o teste dessa dispensação atual, que eles possam estar salvos, para que eles possam ver as explicações proféticas e permanecer com esse movimento. Senhor, nós não desejamos que nenhum se perca, mas é uma mensagem de vida ou morte, sempre foi. No tempo do início de Israel antigo foi vida ou morte. No final de Israel antigo foi vida ou morte. Na história milerita, se você não aceitasse a mensagem do clamor da meia-noite, 22 de outubro, o que aconteceu? As orações não eram mais dirigidas a Deus, eram dirigidas a uma entidade diferente, a um poder diferente. Senhor, é sempre uma mensagem de vida ou morte. Nós sempre temos responsabilidade de compartilhar a verdade. Eu oro, Senhor, para que as pessoas possam ver o amor de Deus e que você não nos deixou sem explicação. O Senhor não nos deixou a vaguear, mas você tem explicado todas essas coisas com grande clareza. Não há necessidade para nenhum de nós nos percamos se nós apenas vermos e segurarmos essas cordas. Eu oro para aqueles que têm liderado essa rebelião, para que eles possam repensar os passos que eles tomaram e retornar a nós. Eu oro essas coisas em nome de Jesus. Amém.